Fala Brasil, aqui é Débora Reale, mais um devocional de muito amor, luz e paz. É o que eu desejo para você e para toda a sua família. E como eu falei no devocional anterior, é virada de ano, o ano já virou, e assim, é muito importante a gente ter o discernimento de que a gente tem que correr atrás de sonhos, de planos, lutar por coisas desejáveis que a gente queira alcançar de verdade. Só que a gente não pode esquecer a essência de tudo. A essência de tudo é o Papai do Céu. O Papai do Céu é amor. O Papai do Céu é a tradução de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas ações, de bons gestos. E quando a gente sonha, quando a gente planeja, a gente sonha com um carro novo, a gente sonha com uma casa nova, a gente sonha com uma vida próspera, a gente sonha com uma faculdade dos sonhos. E daí, muitas vezes a gente esquece a essência. A essência é agradecer. A essência é perdoar. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. A potencialidade que tem um simples ato de perdoar. Tudo que é de Deus tem que ser de bom grado, de bom coração, de boa vontade, de boa fé. Então, quando eu falo de perdão, é perdão de coração, é perdão de mente, é perdão de verdade. Débora, eu digo que perdoei, só que eu fico remoendo aquilo dentro de mim. Tudo na vida da gente, a gente vai digerindo aos poucos. Todas as vezes que você olhar para aquela pessoa e lembrar que você já perdoou, deixa o teu cérebro nessa mesma sintonia. Eu já perdoei, eu já perdoei, eu já perdoei. Vai passar. Até aquela pessoa sair de perto de você. E por que que eu tô falando isso? Porque a gente se esquece que perdoou. E a gente enxerga aquela pessoa do mesmo jeito. A gente não enxerga ela como um vaso novo, como alguém que pode mudar, como um ser humano, como um filho de Deus, que a gente tem mania de fazer alguma coisa, pedir perdão a Deus. Só que a gente esquece também que o Papai do Céu quer que a gente perdoe o filho dele, porque é a imagem e semelhança dele. Então, perdoai uns aos outros. É o que a gente tem que fazer com o irmãozinho nosso. Hoje, eu quero que você olhe para o perdão e enxergue ele como um novo ciclo da tua vida, como algo que você precise concluir, para que você não fique dando voltas sobre aquela mesma história, dando voltas sobre a mesma situação, sobre o mesmo pensamento ruim, sentimento ruim que gera ações ruins. E por que que eu falo que pensamento ruim, sentimento ruim gera ações ruins? Todo pensamento que eu tenho, ele gera um sentimento para que eu haja. Então há esse circuito aí. O pensamento que eu botei, a historinha que eu contei para minha cabeça, vai gerar um sentimento aqui no meu coração. E esse sentimento me leva a agir. Muitas vezes a gente não fala que a gente age sem pensar. Sim, na verdade a gente pensa, sente e age. Então é um ato muito rápido. E nessa situação a gente fala que a gente agiu sem pensar. Por quê? Porque o tempo entre tudo isso foi pouco e a gente não percebe. O ato de perdoar é tão libertador. Se você hoje for para um psicólogo, se você hoje for para um terapeuta, se você hoje for com um padre, um pastor, qualquer pessoa que tenha uma instrução, ela vai falar para você. Você tem alguma pendência no teu passado? E quando você contar, você vai com toda certeza ser direcionado a pedir perdão. Seja por cartas de perdão que a gente escreve, de qualquer forma, não importa. Se por escrito, se por telefone, por mensagem de texto, pelo WhatsApp. Aprenda a pedir perdão, mas aprenda também a perdoar. Hoje é outra pessoa que precisa e amanhã pode ser você. Falta do perdão tem levado centenas de pessoas a grandes problemas emocionais. Filho que não perdoa pai, pai que não perdoa filho, esposa ou esposo que continuam num relacionamento e não se perdoam, parentes, amigos, todos nós estamos passíveis a passar por um questionamento interno. Eu perdoo? Eu tenho que perdoar? Não vou perdoar. E quanto mais você vai se nutrindo da falta de perdão, você vai se nutrindo de sentimentos
que te levam para baixo. E esse mal, para acontecer, não tem endereço, não tem classe social, não tem faixa etária, não tem gênero. Eu te digo isso porque a falta de perdão acontece em modo geral. E hoje eu te convido a repensar, a refletir e entender de que o outro é tão merecedor do perdão quanto você. E outra coisa, o perdão é uma porta de bênçãos na tua vida que você não tem noção. Uma grande prova do perdão nas histórias bíblicas é a história de José. Quem era José? Só para a gente entender quem era José, o que José passou, eu vou falar para você um pouquinho da história de José. Só para vocês terem noção, José foi o 11º filho de Jacó. E ele era tido como predileto, porque na época Jacó tinha 2 mulheres. E ele era filho de Raquel, que era a mulher que Jacó mais gostava. E daí começam as bênçãos. Por que, Débora, começam as bênçãos de José? Olha lá. José era o 11º filho de Jacó. E um detalhe, desde daí Deus preparou a grande graça para José. Por que, Débora, a grande graça para José? Porque simplesmente Raquel não podia ter filha. E o que Deus fez? Colocou José na barriga de Raquel. Só que os irmãos de José ficavam enciumados, ficavam com inveja de José. Por quê? Porque diziam que ele era o predileto. Deus revelava as situações que iam acontecer para José. E José era conhecido como desvendador de sonhos, porque na época os sonhos queriam dizer alguma coisa. Até hoje, quando a gente sonha, ainda quer dizer alguma coisa. E daí o que acontecia? Corriam até José para que José desvendasse o sonho. E daí os irmãos de José, com raiva de tudo isso, venderam José. Só que José, onde ele ia, ele se dava bem. Onde ele ia, ele se destacava. José foi preso no Egito, interpretou até sonho dentro da prisão. Só que o que aconteceu? Deus foi tão generoso que não dava só interpretação de sonhos a José. O que Deus fez com ele? Deus concedeu sabedoria a José e ele foi governador do Egito. E José então reencontrou a sua família, reencontrou os irmãos, reencontrou seu pai, entendeu que tudo aquilo precisou acontecer, que era um plano de Deus e perdoou os seus irmãos, a sua família. E de acordo com a história de José, é importante que a gente entenda de uma vez por todas que a gente precisa perdoar o próximo. E se você quiser, de algum modo, desfrutar das bênçãos, eu te aconselho parar agora e dar o braço a torcer. Perdoe. Utilize-se do ato, do gesto mais humilde, que é perdoar. E se liberte. Se liberte de todo o emocional que tem martelado aí no teu coração, na tua cabeça, na tua vida, para que isso te deixe livre. Um beijo grande, um abraço apertado, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Exercite o ato de perdoar. E lembre, o outro é tão merecedor da graça quanto você. Excelente terça-feira e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Um beijo.